Olá, bem-vindo de volta, caros amigos aqui do canal, a um episódio um pouquinho diferente, onde hoje nós vamos falar das táticas no Total War Warhammer. E hoje, junto com a ajuda aqui do Gabriel ali do Discord, eu testei alguns tipos diferentes de escudos de carne. Os escudos de carne, aqui nós vamos usar os zumbis junto com uma Graveguard associada com outro zumbi e uma Graveguard, e aqui uma Graveguard sem nada contra os malditos Black Orcs com grandes armas. Então eles vieram com o Big Choppa e eles estão putos. E os Black Orcs, aqui ele testou com a habilidade especial deles ativa em todos elas. Então eles vão ter muito mais ataque, 75 de dano e com uma penetração de armadura imensa de 54, eles vão dizimar as coisas. Em troca eles vão perder a defesa, mas com 110 de armadura eles vão absorver a maior parte do dano físico, que não é penetrante de armadura. E aqui nós testamos métodos diferentes de usar os escudos de carne. Primeiro, as minhas unidades vão se posicionar nessa aqui. Como nós não temos escudo de carne, simplesmente um atacou o outro e vai descer a porrada. Então aqui é uma unidade de Graveguard contra uma unidade de Black Orc sem nenhuma interferência. No meio, os zumbis vão ficar na frente e ele vai atacar a minha unidade zumbi e depois eu vou contra-atacar com a Graveguard, e nessa aqui ele vai dar a ordem para eles atacar a Graveguard atrás e os zumbis só estão na frente, servindo como um bloqueio. Então nós vamos testar diferentes formas. Aqui é porque ele não tinha entendido direito a informação, né? É muita coisa para um teste rápido assim. Agora ele vai atacar os zumbis e vai matar a unidade que está na frente, tadinho do zumbi, e os zumbis vão simplesmente apanhar que nem, né, porco na corda. E nessa aqui ele vai fazer o contrário, ele vai ignorar os zumbis e dar ordem para atacar a Graveguard, e os zumbis vão meio que bloquear o ataque de ímpeto dos Black Orcs. Vamos ver o que vai acontecer. No caso, o Black Orc percebe que eles estão na frente e o ataque dele é meio que bloqueado, e ele acabou atacando os zumbis. E agora a gente contra-atacou com a Graveguard. No meio, eu tô esperando os zumbis praticamente terminarem de morrer, né? Eles já estavam mortos, para depois mandar a minha Graveguard. Então os zumbis aqui com menos de 3.000 de HP e já estão começando a desaparecer. Aí eu vou mandar a Graveguard atacar. Enquanto isso, no flanco, onde a Graveguard lutou sozinha contra os Black Orcs com a habilidade deles ativa, eles ficaram com 13 orcs e apenas esses 13 modelos e 13.000 de HP. Então os orcs venceram num x1 contra a Graveguard com a habilidade ativa. Agora no meio, depois de matar uma unidade zumbi, esses aqui estão cansados, enquanto a nossa Graveguard ainda não está cansada, ela está ativa. Tu vê ali naquelas perninhas verdes, essa aqui a perninha tá amarelinha, quer dizer que eles estão começando a ficar cansados. Quanto mais cansados eles vão ficando, eles vão começar a levar debuffs. E no flanco, onde a Graveguard está lutando junto com os zumbis, ela não esperou os zumbis morrerem, nós simplesmente atacamos direto. Os Black Orcs estão com 50 e nós temos 75 de número. Nesse aqui nós já temos 62 e os Black Orcs agora estão quase mortos. Nós ainda temos mais HP que eles, só que cada paulada delas é muito dano. Finalmente eles quebraram, os Black Orcs não conseguiram aguentar essa luta e acabaram quebrando, mais ou menos com 1.300 de HP, porque eles estavam perdendo feio. E a Graveguard sobreviveu e ganhou 1 de experiência nessa batalha, que bom pra eles. E aqui no flanco os zumbis ainda estão vivos, porque eles estão lutando junto. Então, de vez em quando, um ataque dos Black Orc acaba ainda matando um zumbi, e o zumbi continua servindo de escudo de carne para nossa Graveguard. A do meio fez espetacularmente bem, esperando o zumbi morrer para depois atacar.
Essa aqui que tá lutando com os zumbis desde o início já tá com menos HP. Vamos ver onde isso vai parar. Poing, poing, poing. Paulada. Toma, trouxão. Poing. E agora os Black Orcs quebraram e a nossa Graveguard também praticamente quebrou. Na real, eles já estão levando dano porque a liderança deles está muito baixa. Quando a liderança de uma unidade morto-viva baixa, ela quase quebra. E a do meio, que sobreviveu, tinha mais modelos e mais HP, então ela sobreviveu melhor. Quando tu espera o zumbi morrer e depois tu ataca, e no caso, atacar junto com o zumbi não é tão eficiente. E no caso, não ter nada na frente dela também não faz grandes diferença. Em valor, essa aqui tem mais valor de dano do que essa, porque essa aqui estava ganhando tanto que o Black Orc fugiu. Já a última conseguiu mais valor de todos, mas perdeu mais HP. Então se tu quer manter o HP da tua unidade, tu espera o zumbi morrer para depois contra-atacar. E quando a gente utiliza uma unidade um pouquinho diferente, porque assim, a gente fez vários testes com diferentes unidades e eu achei interessante trazer para te entender como funciona os escudos de carne. O escudo de carne é uma unidade baratinha que serve para morrer e deixar as tuas unidades de elite mais protegidas ou evitar que elas sejam atacadas por cavalaria ou unidades com ímpeto muito grande. Nessa aqui, nós temos novamente uma Graveguard sem nada na frente para ser o nosso controle. No meio, nós temos uma Graveguard com 2 de experiência. Por que eu botei 2 de experiência? Porque cada experiência numa Graveguard com Great Weapons custa 40. Um zumbi custa 100, então essa unidade aqui é 20 mais barato do que botar um zumbi. Nessa aqui a gente botou um zumbi na frente e na última nós temos um zumbi e um Corpse Cart o mais barato possível. Eu nunca trago esse Corpse Cart mais barato possível em batalha, porque a única coisa que ele dá é um aumento de ataque e defesa de 5 e reduz a perca de vigor, mas isso os outros Corpse Cart também fazem, além de efeitos adicionais. Um deles regenera tuas unidades e o outro dá resistência a fogo. E nós estamos enfrentando os malditos orelhas pontudas, os Sword Masters of Hoeth, os melhores espadachins que o Tuan tem para oferecer. Eles são bem blindados e eles têm um ataque e uma defesa fenomenal, porque os elfos têm essa passiva de Martial Mastery. Eles lutam tão bem combinados que enquanto a unidade deles ainda tem muitos números, eles lutam melhor. Então os status deles são aumentados e muito. 12 de defesa e 8 de ataque, que habilidade absurda. Isso aqui só vai acabar quando eles já estiverem quase mortos. Eu vou acelerar um pouquinho para a gente ver o resultado do teste. No flanco, onde a nossa unidade não tinha nada, nem experiência, nem zumbis, ela está obviamente perdendo. A Graveguard custa 900, o Sword Master of Hoeth, se não me engano, custa 1.300, então eles valem bem mais que ela, e eles estão causando um dano fenomenal, e os espadachim élfico vão facilmente dizimar essa Graveguard. Quando a gente botou uma Graveguard com experiência, eles também vão vencer, mas já está um pouquinho mais difícil para eles. Esse aqui tem 53, essa unidade que morreu completamente e eles ficaram com 55, essa unidade ainda está lutando e eles já estão com 47, então 2 de experiência fez uma diferença incrível e eles estão perdendo números muito mais rápido. Agora, nós vamos testar também com os zumbis na frente. Aqui nós vemos que a unidade que enfrentou a nossa Graveguard com experiência ficou com 2.800 de HP, e a que enfrentou uma unidade sem experiência ficou com 3.800, então 1.000 de HP a menos para esses aqui,
por causa de 80 pontos em experiência. Vamos ver agora contra zumbis. Eles vão enfrentar os zumbis. Esse zumbi aqui tá com o buffzinho do Vigor Mortis, então ele é um pouquinho menos horrível. Enquanto isso, a Graveguard tem um bônus muito decente, e agora eles ficaram uma unidade mediana. Lembrando que todas as unidades dos mortos-vivos, elas são abaixo da média. Vamos ver como vai ficar isso aqui. E claro, numa batalha nunca vai ser uma coisa assim limpa. Isso aqui é só um teste. Normalmente numa batalha vai ter magia, vai ter heróis, vai ter monstros correndo pela linha, carruagens, cavalaria atacando pelo flanco, unidades atirando. Então vai ser bem diferente. Nessa aqui, apenas com os zumbis, os Shard Masters of Hoeth estão dizimando a minha unidade e ganhando de uma forma muito clara. E aqui tinha um zumbi e o Corpse Cart também tá levando um pau. Lembrando que os Shard Masters of Hoeth são bem mais caros, mas contra o zumbi e eles melhorado, o número de modelos está baixando rápido. 35 modelos, vamos ver o que vai acontecer. Essa Graveguard tá quase no fim. E esse aqui também tá quebrando. Eles ainda estão lutando. Estão lutando. Olha, com o Corpse Cart talvez eles vençam. Lembrando que o Corpse Cart custa 300, o zumbi custa 100. Então, né, aí o preço das unidades vai ficar parecido. Aqui, acabou. Acabou a batalha. No caso, os Shard Masters of Hoeth, que enfrentaram as nossas unidades com o bônus do Corpse Cart. Lembrando que esse aqui é o Corpse Cart mais vagabundo que existe. Foi o que melhor executou contra o inimigo. O inimigo está very tired, o que reduz a moral e a armadura dele, e a velocidade e o ataque. Então eles estão já no limite da vida, e eles perderam o bônus aqui, porque o HP deles está menos que 25%. Então os Shard Masters of Hoeth aqui estão num filete de vida 1400. Então usar o zumbi, uma unidade de Graveguard e uma unidade de suporte é obviamente superior. Enquanto isso, contra apenas o zumbi e uma unidade de Graveguard, isso não adiantou em nada, e o Shard Masters of Hoeth aqui 3.400 de vida, enquanto que lutando contra apenas uma unidade com experiência, eles têm 2.800 de vida. O que isso deixa a gente entender? Que o Corpse Cart, junto com o zumbi e junto com a Graveguard, vale a pena, mas se tu não tem um Corpse Cart, é melhor tu simplesmente dar experiência pra tua unidade de elite, e aí ela vai causar mais dano se tu não tem nada de suporte. Beleza, claro, isso aqui é apenas, né, um modelo, e na vida real nunca vai acontecer desse jeito. Vamos agora voltar pro jogo e falar um pouquinho sobre diferentes escudos de carne que nós temos no jogo. Quais são os top 5 escudos de carne que a gente vai ter? Começando pelo quinto, cadê? Começando de baixo, não queria fazer a piadinha, mas os anões. O melhor escudos de carne, cara, são todas as unidades que custam de 500 para menos. O melhor escudo de carne, top 5, o quinto lugar, são os mineiros com Blasting Charges. O que vai fazer um escudo de carne ser bom é ele ser barato, é ele ser resistente e ele não quebrar fácil. Isso é o que mantém o escudo de carne sendo uma unidade boa. Pontos extra se ele consegue tancar dano inimigo, e pontos extra se ele consegue causar dano pagando pelo seu custo. Então os miners, os mineiros com cargas de demolição, eles são uma unidade relativamente resistente. 80 de armadura. O que quer dizer 80 de armadura? É 80 mais 40, 120. Aí tu divide isso aí por 2, dá 60. Isso quer dizer que 60% do dano que não é de penetração de armadura, esse Weapon Based Damage, é bloqueado
por essa unidade, como a maioria da infantaria linha de frente não tem muita penetração de armadura, quer dizer que eles bloqueiam boa parte do dano contra a linha de frente do inimigo, então a armadura deles dá pontos de sobrevivência. Em questão de preço, eles são meio carinhos, por isso que eles não são o melhor, e o que faz o diferencial deles é que eles têm dano de penetração de armadura meio alto, 20 de ataque, o que é bom para uma unidade baratinha, e o principal, eles têm um lançamento de granada, e essa granada causa dano explosivo espetacular contra infantaria inimiga. Então tu vai sempre querer ter 1, 2 ou no máximo 3 deles na linha de frente para absorver tiros e o primeiro ataque do inimigo e usar uma granada para matar as unidades frontais que o inimigo está lançando contra ti. Além de que todo mundo traz unidades com penetração de armadura contra os anões, e elas geralmente são caras, então se tu consegue lançar uma granada nela, eles vão se pagar, e por ser um anão, eles têm resistência e eles são colocados à frente do exército por causa dessa habilidade do deployment em vanguarda. Então eles podem vir à frente do teu exército, permitindo que teu escudo de carne com certeza seja a primeira coisa que vai levar o dano. Então os miners, muito bom, a liderança mantém eles na batalha por bastante tempo, e o único defeito é que eles são caros. Em segundo lugar, no quarto lugar, na verdade, das melhores, escudos de carne, infelizmente, vai para os elfos. Os elfos têm uma unidade fenomenal nos lanceirinhos élficos padrão. Por quê? O lanceirinho élfico padrão não tem a armadura do anão? Não. E é um pouquinho mais caro? Sim. Mas a defesa dele compensa demais. 38 de melee defense, é uma unidade muito resistente, ele bloqueia e reflete o ataque de monstros e cavalaria na linha de frente, e por ser um maldito elfo, ele tem uma habilidade passiva, enquanto o HP dele tá alto, que aumenta a defesa em 12, então não é 38, o desgraçado é 50, ele tem 50 de defesa no mano a mano, então o elfo vai resistir, e muito, na linha de frente. Eu ia fazer uma comparação do Spearman dos Elfos Superiores e do meio que o Ctrl-C, Ctrl-V deles, que é dos Drukhari. Então eu vou fazer isso quando eu acabar de explicar porque que esse cara aqui é o quarto lugar. Mas por que ele é bom? Porque ele bloqueia muito dano no mano a mano. Então 3 deles, cara, vão resistir quase que a batalha inteira. Quando eles finalmente quebrarem, o inimigo já vai estar no final da luta, porque eles vão resistir muito tempo. E além de ter uma defesa incrível, eles têm o bônus contra unidades grandes de 15. Então, contra uma cavalaria, o ataque deles vai para 35, com 50 de defesa. O que tem um ataque tão forte? Cara, a unidade de elite dos elfos, a Guarda da Fênix, tem 38, com um bônus contra coisas grandes de 20. Então ela vai para 58, e esses aqui estão em 35. Ah, a Guarda da Fênix é melhor, mas é bem mais cara. E a defesa delas vai para 52. Então esses caras têm 50 de defesa e a tua unidade de elite tem 52. Tá entendendo? Eles têm a defesa de uma unidade de elite. A armadura deles é mais baixa para balancear essa desgraça, mas esses caras acredite, eles não vão te decepcionar na linha de frente. Eles são um ótimo escudo de carne, e se o inimigo tentar matar eles atirando, eles têm um escudo longo que bloqueia 55% de tudo que tu atira neles. Então parabéns, malditos elfos, vocês ganharam o quarto lugar. E por que os Dark Elves, que têm uma unidade praticamente idêntica nos Dread Spears, não ganharam essa posição? Simples,
Porque a habilidade dos elfos negros é aumentar o ataque, e um lanceiro não tem muito ataque, então os elfos superiores aumentam a defesa, o elfo assassino de Naggaroth aumenta o ataque. Com isso, tu vai ter menos vantagem da habilidade exclusiva da facção. Com um lanceirinho, tu vai ter bem mais efeito com as unidades de elite, mas eles não são ruins, eles têm o mesmo bloqueio de flechas que os unidades elfos superiores, a mesma armadura e uma defesa de respeito de 42. Ainda assim, os elfos superiores, por ter mais defesa, ganham mais pontos, mas os Dread Spears são quase que tão bom quanto, e eles são um pouquinho mais barato. Para compensar essa deficiência, tu sempre vai ver 1, 2 ou 3 Dread Spear, geralmente 3, nas builds de Dark Elf, porque eles são muito custo efetivos e atirar neles tu não vai tirar um valor muito grande, então cuidado com isso. Eles são os escudos de carne favorito dos elfos, cuidado com os lanceirinhos barato, não vale muito a pena matar e gastar tempo matando eles, dá a volta porque eles são lentos. Beleza. Em terceiro lugar, para as unidades, de escudo de carne mais custo efetivas, nós vamos agora para Nurgle e nós vamos falar dos nossos lindos Nurglings. Os Nurglings, tu pode dizer, tu tá me zoando, não pode ser verdade, essa coisa é inútil. Calma, meu amigo, o Nurgling, ele se junta na facção de Nurgle, porque Nurgle tem várias habilidades que regeneram vida passivamente, e eles são um tanque de HP, então na questão das unidades de Nurgle, tu sempre vai ver uns 3, 4 Nurgling na batalha. Eles são os mais baratos que a gente viu até agora, eles têm ataques mágicos, o que é bom contra criaturas demoníacas e fantasmas, e o principal, eles têm veneno, e o veneno reduz o ataque inimigo e permite que eles fiquem mais tempo em batalha. Por eles serem uma unidade de Nurgle, esses caras vêm com isso aqui. Eles têm várias moscas, Cloud of Flies, é nuvem de moscas, então a defesa delas não é 24, é 33, junto com o veneno que reduz o ataque inimigo, eles vão tancar por muito mais tempo do que tu gostaria de lutar contra eles, e eles não têm armadura? Não, eles não têm armadura, mas por ser uma unidade demoníaca, eles têm uma resistência física inata, uma resistência física de 20%, é bom, é relativamente bom, então ele equivale a uma armadura de uns 35, então ele consegue tancar bem mais do que parece, e os status deles enganam um pouco por causa do veneno e da Cloud of Flies, lembrando que eles são baratos e eles sinergizam com as habilidades de regeneração de Nurgle. Então nossas coisinhas fofinhas, os Nurgling, ficaram aqui em terceiro lugar. Em segundo lugar, eu tava pensando em falar dos lanceiros imperiais com escudos, porque os lanceiros imperiais com escudo, assim como os elfos, têm uma defesa relativamente boa, mas, cara, eles não são tão bons, a armadura deles é menor que os elfos, os escudos é pior que o dos elfos, e o ataque deles também é pior que o dos elfos, então, em geral, os humanos falharam aqui na questão de escudos de carne. Os lanceiros são os melhores que os humanos podem fazer, mas eles não entraram aqui no segundo lugar. Outra unidade que eu iria falar é, cadê Warriors of Chaos? Os nossos Marauders do Caos. Os Marauders do Caos vêm na opção com grandes armas e os Marauders simples. Os Marauders do Caos, assim como os humanos, não têm a mesma resistência e defesa que os elfos, então, lamento, eles são humanos, teoricamente, e eles são uma unidade barata, mais ofensiva que defensiva, e tu não quer isso na tua unidade barata, tu quer que ela resista a dano o máximo possível e seja barata, então eles são mais caros que os outros humanos, e eles têm menos capacidade defensiva, então lamento, Marauders,
vocês não entraram aqui nos escudos de carne escolhido. E agora, no segundo lugar, vai para melhor de todas as facções. Yes, com certeza, sim. Os Skaven. Os Skaven têm o melhor escudo de carne em questão de custo-efetividade, que são os Skaven Slaves. Eles vêm tanto na opção simples quanto na opção com lança. Os Skaven Slaves são de longe o melhor escudo de carne rápido do jogo. Por quê? Como eles são os Skaven, quando eles estão com os números cheios, mais de 50% da HP, a liderança deles dá uma melhoradinha em 6 e a defesa vai para 18. Lorde, eles são inúteis, eles vão morrer, sim. Mas pelo custo de uma unidade de elfo, tu consegue trazer 4 Skaven Slaves, permitindo que tu use o teu dinheiro para coisas melhores. Então o teu escudo de carne é quase que de graça, e ele tem bastante HP e bastante modelos, permitindo que o inimigo perca tempo matando todos. Então eles têm 180 de número. Se o inimigo for atirar para matar todos eles, vai acabar a munição muito antes de chegar nas tuas unidades de elite. E entre eles e os com lança, eu prefiro os simples. Os com lança só são úteis se tu espera monstros ou coisas grandes e tu quer causar um pouquinho de dano, mas honestamente o bônus contra coisas grandes deles é só 6, então não vale a pena. E eles também não têm as habilidades que os lanceiros têm de bloquear ataques de ímpeto, então eu sempre trago os simples para ser o mais barato possível. E outro segundo lugar dos Skaven é os ratos do clã com escudos, tanto normal quanto de lança. O de lança, nesse caso, é melhor do que o normal, porque ele consegue bloquear a coisa que mais mata Skaven, que é carroças e coisas grandes. Então os de lança são superiores aos normais. Então se tu quer trazer um escudo de carne balanceado, faz assim: 2 deles de lança, 5 deles simples. Pronto, tu tem o teu escudo de carne e tu só gastou um valor ínfimo do teu dinheiro para fazer um escudo de carne fenomenal. Então os Skaven, meus amigos, conseguem bloquear muito dano nisso aqui. E claro, a gente viu no começo do vídeo e era meio que lógico, mas os melhores escudos de carne do jogo são os zumbis. Os zumbis está até escrito aqui que eles são fodder. Fodder é tipo bucha para jogar fora. Tá escrito na descrição deles que eles são um meat shield, um escudo de carne, porque é só isso que o zumbi serve. O zumbi tem muito HP, bastante modelos, 160 modelos, 12.000 de HP, e esses desgraçados são completamente inúteis em todo o resto, mas eles são mortos-vivos. Por serem mortos-vivos, eles sinergizam com as unidades dos vampiros e eles conseguem regenerar muito fácil. Então se tu traz o Corpse Cart com a Unholy Lodestone, se tu traz o Mortis Engine, se tu traz o Necromancer, se tu usa magia, tu vai regenerar esses desgraçados e eles têm HP de sobra para tancar o dano. Eles têm liderança baixa, Lorde? Tem mesmo. Por isso tu quer ter um Necromancer ou um Corpse Cart perto deles, ou teu vampirão, para que eles fiquem o máximo de tempo possível fazendo o inimigo ficar cansado de tanto matar, ou perdendo um pouquinho de HP, porque eles causam um pouco de dano, bem pouco, quase que nada, mas principalmente para fazer a estratégia dos vampiros de vencer do inimigo no cansaço. Então os vampiros são os que mais utilizam bem os escudos de carne, e eu tenho alguns replays para mostrar para você como tu deve fazer isso aqui. Como usar zumbis. Eu salvei os replay com nome fácil para lembrar. Nessa batalha, eu tava jogando contra um jogador de Bretônia. Voltando agora.
Não sei se vocês perceberam um discreto corte, mas é porque o meu computador simplesmente se suicidou. Quando eu tô gravando, tipo, ele desisto e apaga do nada. Aqui, nós viemos com a minha build, minha cavalaria nunca será vermelha, onde eu trouxe até com as cores de Mucilon, porque eu acho Mucilon muito legal, é uma bebida láctea bem gostosa. Agora, nós vamos enfrentar o inimigo e ele jogando de Bretônia pegou uma build bem de campanha, cara. Isso aqui é coisa de noob. O cara trouxe um monte de lanceirinho barato, que não sei pra quê, e ele trouxe vários arqueiros e 2 trebuchet. Ele foi pra uma montanha e ele ficou na montanha. Isso aqui tu vai ver muito em batalhas multiplayer. E como ele tá numa posição defensiva, eu pensei, vamos avançar. Então você quer atirar, eu vou avançar com os zumbis para levar dano. Vendo também que ele tentou fazer um shenanigan achando que eu sou cego, ele mandou 2 cavaleiros pelo flanco, aliás são os únicos cavaleiros que ele tem, e eu mandei a minha cavalaria de sangue, os meus Blood Knights, lidar com isso. Ele tem 2 cavaleiros relativamente caros aqui, e os meus cavaleiros de sangue estão tentando enfrentar. Aqui tu vai ver uma das utilidades dos zumbis, que é parar a cavalaria ou qualquer unidade rápida de fugir. Eu invoquei um zumbi com o Duque Vermelho e agora ele não consegue mais fugir. Então os cavaleiros do Coração de Leão estão aqui presos com os meus Blood Knights e o Duque Vermelho tá junto para causar o máximo de dano. Todos os cavaleirinhos da Bretônia que estão aqui estão tentando se retirar, mas eles não conseguem passar. A maior parte do regimento ainda está fugindo, mas acho que tem uns 15 deles lá atrás, e eles vão morrer um atrás do outro, e aqueles que estão lá atrás vão fazer o regimento parar de se mexer e voltar para lutar. Com isso, os meus cavaleiros de sangue vão matar um atrás do outro e os zumbis estão aqui ajudando, tancando dano. Cada zumbi que morre ou que leva dano é um dano a menos nos meus cavaleiros de sangue, então a unidade deles quebrou e ele atacou uma outra unidade de zumbi minha, sei lá porquê, e ele, em vez de atacar uma unidade de alto valor, ele tentou atacar um zumbi, então ele tá matando meu zumbi. Eu voltei com a minha Graveguard, que aqui eu trouxe com a alabarda, e eu dei experiência pra ela depois do que eu aprendi naquela batalha, que experiência pra Graveguard vale a pena. E eu ataquei ele pelas costas com os cavaleiros de sangue. Os meus Blood Knights acredito que até agora não perderam nenhum modelo. E eles já mataram 2 unidades de cavalaria. Por que eles não perderam modelos? Porque eles regeneram. Então aqui eles estão... Porque eles são vampiros, né? Aqui um morreu, lamentável. Mas um Blood Knight apenas nesse aqui. E nenhum nesse. Pra matar 2 unidades de cavalaria. Caríssima. Vendo que o meu inimigo estava ligado, o modo atire à vontade, eu comecei a avançar com os zumbis e ele tá gastando toda a munição possível para matar os zumbis. O zumbi não tem escudo e nem armadura, Lorde. Não, mas ele é inútil e tu pode ter uma carpê deles. Então atire à vontade. Cada flecha e tiro de catapulta que ele mata um zumbi é uma flecha a menos que vai matar as minhas unidades de elite. Ele tá realmente descendo-lhe o tiro nos nossos zumbizinhos. Olha só, tadinho delas. Que dó. Eu nunca vou me recuperar financeiramente disso. Ou peraí, vou sim. Então, aqui ele tá gastando toda a bala que ele pode. Cara, o número de tiro que ele gastou nesses zumbis. Eu mandei também os Skeleton Spears. Os Skeleton Spears têm escudinhos e são muito baratos. Como ele tá contente na montanha dela, atirando montanha abaixo, eu vou mandar uma unidade de escudo de carne, escudo de osso, um pouquinho mais cara. Eles vão sobreviver mais que os zumbis, mas não por muito tempo, e logo esses esqueletinhos vão morrer. Lembrando que ele tá gastando tiro de umas 8 unidades de arqueiro para matar uma unidade que não vale nada.
incluindo usando magia. Ele aqui invocou na minha Graveguard o Dwellers Below. Essa aqui ele machucou bastante, parabéns, foi uma habilidade bem feita. Aí eu cansei, nesse momento vendo que ele tá atirando na minha Graveguard e eu não tenho mais zumbis para mandar, eu vou começar a avançar, regenerando a Graveguard no processo e mandando os Necromancers que regeneram primeiro, porque se ele atirar no Necromancer, ele regenera sozinho. Infelizmente nossos esqueletinhos morreram todos, tadinho delas, e agora eu vou ter que quebrar essa box. Como é que tu quebra a box? Tu atravessa ela com cavalaria ou monstros, então o flanco dele de peregrinos de batalha eu vou atravessar com meus cavaleiros, e na linha de frente a Graveguard vai encontrar os escudinhos de carne dela, os Spearmen at Arms, lembrando que seres humanos não fazem um bom escudo de carne. Novamente, ele usou uma magia aqui que é Awakening of the Woods para causar dano na minha Graveguard, mas não matou nenhum modelo, então eles vão regenerar. Ele tá usando a Fey aqui para causar o máximo de dano possível, e a Graveguard agora tá lutando em vários pontos contra a infantaria dele. Lá atrás, eu invoquei um zumbi no meio dos arqueiros, parando ele de atirar, e o meu Duque Vermelho começou a lutar com os arqueirinhos no mano a mano, e agora ele não tem mais cavalaria para fazer nada. Eu preciso limpar esses arqueiros. Ele tá tentando reposicionar as trebuchet para conseguir atirar, mas na montanha que ele criou para si mesmo, o arqueiro dele não tem uma visão em cima dos soldados dele contra a minha infantaria, então o lugar mais seguro aqui é estar diretamente colado com a infantaria dele. Lá atrás eu tenho um último zumbi que ficou vivo, porque ele é idiota, ele não estava no lugar certo, e a catapulta dele tá atirando no meu zumbi. Parabéns. Esse Necromancer tá quase morrendo, eu comecei a desviar ele. Não é bom, cara, tu atirar em heróis com arqueiros e coisa assim, porque eles perdem muitas flechas, mas ele tem simplesmente arqueiro demais. Conforme a linha dele foi quebrando e eu atravessei, a minha Graveguard agora tá atacando os arqueiros dela, e a maldita dama, que tá aqui, a fadinha encantada, vai lutar contra um vampirão, e eu quero ver ela lidar com isso sem nenhum herói pra se defender, ainda mais com o debuff do Eusef, que reduz a velocidade dela e a defesa. O Red Duke vai começar a causar o dano, junto também os Corpse Cart estão aqui praticamente ileso, e o meu segundo Necromancer tá vivo. A linha dele tá quebrando de medo, e finalmente o exército dele todo quebrou. No caso aqui, eu trouxe para mostrar que quando o inimigo tem muitos arqueiros e ele não tira o Fire at Will, tu simplesmente manda os zumbis para morrer, permitindo que as tuas unidades de elite fiquem vivas. Então tu quer que ele mate essas coisas, eles vieram aqui para morrer. Veja o valor que os arqueiros deles pegaram, nenhum deles se pagou, tirando esse aqui se pagou porque acho que ele matou o Necromancer, mas os outros não pagaram os 450 de valor que os arqueiros trouxeram. As catapultas, se eu não me engano, custam 900, essa aqui ainda é a Blessed, que é a mais cara, então nenhuma delas se pagou em valor. Então os arqueiros não se pagaram e as catapultas não se pagaram, porque eu dei a ele alvos que não vale a pena atirar. Em vez de atirar na minha Graveguard, esse cara com a inteligência de um zumbi atirou nos nossos escudos de carne. E isso é muito, muito comum em batalhas online. Vou mostrar mais uma aqui para te entender. Novamente estou lutando contra o cara com a mesma inteligência de um zumbi, mas agora com os Skaven. Com os Skaven, meu amigo, tu tem que usar os Skaven Slaves e os ratos do clã para tancar o dano para tuas unidades mais fortes. E aqui, o plano do meu inimigo é muito, muito fácil de entender. Se chama camperar no canto do mapa. Tu vai ver o que eu tô falando quando a batalha iniciar. Isso é uma das coisas mais frustrantes que tem no Total War Multiplayer, porque tu começa a batalha, beleza, o exército inimigo tá todo aqui. O que ele vai fazer nesse lado do mapa?
tem um terreno intransponível aqui, então eu só posso atacar nessa direção. Ele vai simplesmente fazer uma formação defensiva conhecida como corner camping, que é ficar num canto do mapa que não dá para atravessar por outro lado. E ali, ele vai fazer uma linha defensiva com arqueiros em cima da montanha, utilizando o terreno mais alto para dar um buff de ataque para os seus soldados de infantaria. Porque quando tu tá lutando montanha acima, o inimigo tem um debuff e tu tem uma vantagem. E ele vai ficar aqui com esse negócio que dá buff para as unidades dele. E ele vai atirar com artilharia no que vier nesse campo aberto. Vendo isso, eu ativei o meu modo Skaven e eu avancei com os Skaven Slaves. Se ele quer atirar, atira neles. E ele começou a descarregar. E vendo que no mapa tem essas trincheirinhas, eu usei as táticas de Primeira Guerra Mundial. E eu vou botar os meus Skaven na trincheira para que ele atire por cima delas e erre os alvos. Então eu tô tentando o possível para diminuir o dano. E por enquanto ele mordeu a isca. Eu invoquei um Clan Rat. Esse aqui é um Clan Rat invocado. E como ele não desativou o atire à vontade, os arqueiros deles começaram a torrar munição num Clan Rat invocado pelo nosso Monge da Praga. Então o Plague Priest aqui criou um Clan Rat que começou a levar dano. Pelo flanco, eu tentei fazer um shenanigan e mandar meus rato ninja matar a artilharia dele para acabar com essa porcaria de uma vez, mas infelizmente eu não tenho alcance através dessa montanha. Ele tá numa posição realmente muito defensiva. Novamente eu invoquei outro Clan Rat e eu comecei a avançar esperando que ele atirasse aqui, mas ele tá tentando matar agora os nossos Night Runners que estão fugindo e os arqueiros deles estão aqui blobados um em cima do outro. Eu vendo que as unidades de arqueiro dele vieram pra frente, eu mandei o Clan Rat tentar atacar elas no mano a mano e atrair elas para uma posição desvantajosa. Então agora esses arqueirinhos aqui estão no mano a mano. Junto com isso, eu mandei o Plague Priest avançar e vendo que ele tá blobado aqui, tá nessa onda de gente, eu vou fazer uma magia chamada Praga. Pelo menos eu acho que eu vou, não lembro. Eu também mandei os meus morteiros avalanche começar a atirar nessa blob de arqueiro, porque já que ele tá todo concentrado, dano em área de artilharia vai ser terrível. Eu invoquei outro Clan Rat atrás da linha inimiga para paralisar os arqueiros dele e eu invoquei a Praga aqui. Aqui começa o dano da praga e eu tô atirando com morteiros nessa unidade também. Logo, eles vão quebrar. Eles são apenas camponeses e eles começaram a ficar com medo. A desvantagem de estar perto do canto do mapa, além de tu ser um grandíssimo noob, é que quando a tua unidade quebrando encosta na linha, ela foge. Então eles começaram a fugir e eu neutralizei a maior parte dos arqueiros dele com alguns tiros de canhão. Ele avançou com um herói para matar o meu monge da praga. Eu tô fazendo o possível, mas esse Ubo aqui tem 120 de armadura e várias habilidadezinhas desgraçadas, incluindo essa aqui, que ele consegue executar um combatente com menos de 20% de vida se ele for um herói. Eu não sabia dessa habilidade, eu descobri ela depois, além de que ele tem uma habilidade que aumenta muito dano, muito rápido. Eu cerquei ele com o Deathmaster Snitch e com o Assassino, e ele começou a usar essas habilidades em especial dele para aumentar o dano. Então cada paulada, se ele acertar, vai ser devastadora. O Deathmaster Snitch está pelas costas e causando o máximo de dano possível, e eu acredito que ele vai quebrar e fugir. Não, ele tá se retirando, ele não fugiu propositalmente, ele mesmo tá fugindo. Todas as minhas habilidades de debuff, ele ainda não quebrou, ele tá quase quebrando, ele teve até -1 ali por um tempinho, mas ele continua firme, fugindo, desgraçado.
o meu morteiro fazendo o possível para afinar a infantaria dele, e ele tá tentando matar o morteiro. O morteiro é resistente mais do que a minha infantaria, então os tiros explosivos desses foguetes não estão matando. Eu também tenho um Arplock Jezzail e alguns ratos do clã que tem que avançar para quebrar a infantaria dele, depois que ela foi quase que dizimada pelo morteiro. E aqui, o desgraçadinho, tá agora tentando matar o Deathmaster Snitch com tudo, e o herói dele, mesmo tendo perdido praticamente 90% do HP, não morreu. E ele tá fazendo o possível, ele causou aqui vários debuffs no Deathmaster Snitch, e quando ele perdeu mais que 20% da vida, ele usou a habilidadezinha especial. O desgraçado tem 600 de HP e não quebrou. Aí ele usou a habilidade especial para causar a morte instantânea do Snitch, e o Snitch desapareceu. Então ele não fugiu até o último momento, e esse desgraçado com 4 negativo de liderança continua. Agora ele quebrou, aleluia. Mas não antes de ter matado o Snitch com a habilidadezinha filha da mãe dele. Ele agora tem 2 infantaria sem munição que estão quebrando porque meus ratos do clã invocado começaram a passar dos arqueiros que já não existem mais e começaram a atacar a artilharia dele, e a infantaria dele, levando tiro dos morteiros, ficou com quase nada. Eles estão agora cercados por ratos ogro e ratos de todas as direções. Sem o líder, as unidades camponesas que protegiam o flanco começaram a quebrar, e os Jade Warriors, que são um guerreiro de infantaria médio, também quebrou um atrás do outro, e a gente ganhou. Nessa aqui, novamente, nós usamos unidades invocadas de escudo de carne, e nós usamos os Skaven Slaves para tancar o dano da artilharia. Essa artilharia fez 700 de valor, e essa 900, menos do que o próprio valor da unidade. E os arqueirinhos, um fez 11, outro fez 51, outro 16 de valor e outro 35. Então eles gastaram a munição em nada e foram neutralizados de maneira relativamente fácil. Só o herói dele com essa habilidade de executar o inimigo, que me pegou desprevenido, eu não conhecia essa habilidade, agora eu sei. Mas é isso, espero que vocês tenham sempre um escudo de carne no seu exército para fazer esses noob que camperam no canto do mapa em cima de uma montanha gastarem munição desnecessariamente. Tudo de bom, vejo vocês na próxima, e me digam aí se você concorda com os meus top 5 melhores escudos de carne do jogo.